Fala, gurizada, beleza? Sou o professor Hilton, o seu professor de física aqui do YouTube, e seja bem-vindo à nossa playlist A Física para o Estudante Apressado. Convido a você a se inscrever em nosso canal e ativar os sinos de notificação, pois todo dia estou lançando aulas neste sentido de fazer você aprender a física de uma maneira rápida, fácil e divertida. Bem, hoje nós iremos falar da dilatação térmica, só que agora dos líquidos. Em nosso último encontro sobre o assunto, a gente discutiu a dilatação dos sólidos. Se você não viu, fique tranquilo, deixarei um card para você logo aí acima. Na nossa dilatação de líquidos, a gente tem que lembrar que ela vai acontecer da mesma forma que acontece a dilatação dos sólidos. Como assim, professor? Toda dilatação, ela é tridimensional, então a gente entende toda a dilatação de forma volumétrica. Deixei especificado para vocês, deixa eu pegar as canetas aqui. Deixei bem especificado para vocês na aula passada que o sólido, por apresentar uma forma própria além do seu volume, a gente poderia observar ele em outras direções ali, né? Uma linear, superficial, volumétrico. Salientei bem, assiste a aula que vai valer a pena. Agora, quando a gente tratar de líquido, a gente tem que lembrar que o líquido não tem forma, ele adere à forma do recipiente. Então, o líquido será simplesmente volumétrico, mas para isso precisa do recipiente, da dilatação de um sólido. Então, eu trouxe aqui uma condição inicial para o nosso estudo para você identificar o que vai acontecer. Imagine então que eu peguei aqui um pote de vidro ou uma uma caneca metálica que você deve ter na sua casa e coloquei para esquentar, beleza? O que vai acontecer com este recipiente? Ele passa a sofrer dilatação. Confere? Importante, vamos escrever aqui, hashtag, a dilatação do sólido não é percebida a olho nu. Peraí, professor. Lá na minha escola, meu professor me falou que sim, que a gente vê, basta olhar o trilho do trem, ele pode ter feito aquela experiência que pegou uma argola vazada, dilatou a bolinha e tentou passar, não é? Mas você não conseguiu ver aquela bola aumentar, cara. Você não vê o trilho aumentar, você vê o efeito da dilatação ocorrer pela junção de fatores. Ela em si ela é muito pequena, porque o coeficiente de dilatação ele é muito pequeno. Então ela é imperceptível. Eu não vou colocar, sei lá, uma frigideira para esquentar e voltar ela virar uma panela de pressão, sabe? Não são coisas assim que acontecem. Então essa dilatação ela ocorre sim, mas ela não é tão perceptível. Às vezes o efeito para aplicação que eu vou dar que eu consigo ver. Mas o importante é perceber que como o meu recipiente está esquentando, ele está dilatando. Então eu digo que a dilatação que esse recipiente sofre, ela é dada pelo volume inicial que eu tenho dele, que seria a capacidade que o recipiente tem, vezes o gama deste recipiente, vezes a variação de temperatura que ele está submetido. E é importante lembrar que este coeficiente de dilatação volumétrico tem relação com o coeficiente de dilatação linear alfa. Então é desta forma que a gente pensa a dilatação de um recipiente. Agora, e quando eu colocar um líquido nele? Basta você perceber que o volume inicial do seu líquido é o mesmo volume inicial do seu recipiente. Assim como a temperatura inicial do seu líquido igual à temperatura inicial do recipiente. A gente começa dessa forma. Vai esquentá-los, eles vão ser elevados a uma mesma temperatura. E o que vai acontecer? Se ele tiver, sei lá, um volume menor neste caso,
o que acontece? Ele dilata e o nível se eleva, mas lógico, depende do tipo de líquido que eu tenho ali, tá? A água, por apresentar uma viscosidade baixa e, né, ter um ponto de temperatura de aquecimento relativamente baixo, ela entra em mudança de estado físico muito rápido. Então a gente praticamente não vê essa alteração na água. Agora, experimenta fazer isso com leite, que tem uma viscosidade já diferente da água, né? E é totalmente perceptível como você começa a esquentar ele. Ele eleva o nível e derrama. Agora, vamos supor nessa condição que esteja totalmente preenchido. Então eu venho e recolho o meu leite, o meu líquido que eu tenho ali neste potinho. Perceba que esse potinho aqui pra gente tá mostrando um volume extravasado. Esse volume extravasado representará a dilatação. Mas será que ela é a dilatação do líquido? Ela vai ser para nós a chamada, deixa eu pôr menorzinho aqui, aparente. Aí você fala, professor, por que aparente? Sendo que eu estou vendo ela dilatar. Justamente por isso, porque você está vendo. Então você está vendo o líquido dilatar. Para você essa é a dilatação. Porém, o recipiente quando estava no fogo ele não tinha dilatado? Então ele não dilatou aqui também? O líquido lá dentro não dilata junto? Portanto, nós temos que a dilatação real que ele está sofrendo é a dilatação que está dentro do recipiente, mesmo que pouco ele dilata junto, mas essa que você está vendo, chamada aparente. Esta daqui é a equação fundamental do nosso cálculo. Não sei se vai cortar aqui, mas eu estou enquadrando a nossa equação. Agora, como calcular esta dilatação aparente? O nosso ΔV aparente, ele é determinado pelo volume inicial de líquido que eu tenho, com o gama aparente vezes o ΔT. Essa equação aqui a gente pode usar com uma certa frequência. Lógico, às vezes ele fala, tinha 10 litros e derramou 1 litro, ou tinha 10 litros e dilatou 11. Então dá para a gente tirar a ideia do aparente a primeiro momento. Agora, o importante identificar é que este gama aparente, ele seria o gama real menos o gama do recipiente. Seria uma forma de calcular. Existem deduções matemáticas, eu acho que seu professor fez, mas aqui viemos aprender de forma rápida e direta. Então você tem que enxergar que esse é o mais importante. O que está aqui dentro está dilatando junto. Então a dilatação total do líquido, a real, é o que está aqui dentro dilatando com o recipiente, mais o que caiu e você observou. Mesmo que eleve o nível, não caia nada, funciona da mesma forma, porque o recipiente altera. Basta lembrar daqueles exemplos de sólido. Pega uma régua, põe duas réguas iguais, né? Vê os risquinhos bonitinhos, só que põe uma no forno e a outra não. Você vê que a escala da régua aumenta. É isso que vai acontecer, independente de estar totalmente cheio ou não. Ficou claro para vocês? Essa é a ideia geral de se calcular a dilatação de líquidos. Agora, uma coisa muito importante que nós temos é a dilatação anômala da água. A água, quando no estado líquido, ela tem uma relação química ali entre as ligações de moléculas, né, na qual a gente diz que esta ligação é dada por pontes de hidrogênio. Eu não vou me alongar aí na ideia química, porque não vem ao caso, mas a forma com que as moléculas se ligam por essas pontes gera uma anomalia na água. Essa anomalia fica na faixa de 0 a 4 graus Celsius. E o que acontece nessa faixa? Quando eu vou aquecer a substância de 0 a 4 graus Celsius, a regra a gente sempre viu, se esquenta, aumenta, não é isso? Então o que a gente vai entender agora?
que se a temperatura dela está se elevando, o seu volume nesta faixa estará diminuindo. É por isso que quando você coloca uma garrafa de vidro com água, seja um refrigerante, né, mas você colocou a garrafa de vidro, o vidro sólido, né, o que vai acontecer com ele? Ele tende a se expandir. Uma garrafa de plástico, acho que você já deve ter feito garrafas de gelo, você vê isso acontecer e você tira, você começa a ouvir uns barulhos do gelo trincar, porque o volume do gelo está querendo diminuir. Mas você também vê isso no processo contrário, quando você vai de 4 a 0, você está esfriando. Então, ó, a variação de temperatura, ela diminui, consequentemente, a variação no volume, que é a dilatação, aumenta. É por isso que quebra a garrafa dentro do freezer, ok? Então, quando ela esfria, diminui. Então, a garrafa diminui e o líquido vem diminuindo. Quando chega na faixa de 4 a 0, a garrafa continua a diminuir, já o volume da água tende a aumentar, é a hora que ela estoura. E aqui, no processo de cima, é quando você tira ela, começa a esquentar, você vê o gelo trincar e fazer barulhos. Isso aqui, de maneira geral, é a anomalia da água presente nesta faixa de temperatura. E a aplicação que nós temos aqui está associada aos lagos, rios, quando eles congelam. Bem, a gente tem aqui, ó, vamos colocar aqui é um lago, ok? Então aqui é a parte sólida do nosso lago, bonitinho, tá aqui ajeitado. E aqui nós temos a água. Começou a esfriar, começou a querer congelar. Você já deve ter visto, quando a água está no limite de congelar, você põe a mão, ela parece que ela forma tipo uma espuma lá dentro, ela começa a querer congelar. E é assim que acontece com o lago. Só que essa quantidade vai virando gelo, o gelo é mais leve, então ele sobe, porque altera a densidade, a relação de volume. Então aqui em cima começa a formar uma crosta de gelo, a camada que se congela. Vamos fazer aqui essa camadinha bem mais grossa. Qual que é a temperatura então desta camada de gelo? A temperatura que ela se encontra é 0 graus Celsius. Aí fica fácil de você ver, né? Pessoas ali em cima patinando bonito, né? Agora, e lá embaixo? A temperatura fica aproximadamente 4 graus Celsius, o que mantém a nossa vida marinha sem menores problemas. Isso faz com que a gente não tenha um congelamento total e interfira totalmente num ecossistema por aí. Então essa é a ideia geral, a grande aplicação da dilatação dos líquidos. Bem, se você ficou aqui, espero que tenha gostado, entendido e aprendido. Se atingir este objetivo com você, compartilhe esse vídeo com o seu amigo que também tem pressa em aprender física. Se você não está inscrito em nosso canal, se inscreva, ative os sinos de notificação, deixe seu like e um comentário. Tem algum assunto que você tem dificuldade em física e quer que eu faça um vídeo? Deixe aí nos comentários que eu monto uma aula para você. Bem, os aguardo em nosso próximo encontro. Um forte abraço e um beijo no cérebro.